do Brasil! A Bíblia é clara ao dizer que os cristãos não devem negar sua fé. Em Mateus 10, versículo 32 e 33, Jesus diz: Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Este versículo destaca a importância de confessar a fé em Jesus, mesmo em face de adversidade. Nos últimos anos, a discussão sobre liberdade de expressão, especialmente quando relacionada à fé, tem ganhado destaque. Recentemente, a skatista brasileira Raíssa Leal, conhecida como Fadinha do Skate, tornou-se foco de polêmicas devido às suas manifestações públicas de fé em Jesus Cristo. A questão que se coloca é: Raíssa Leal pode ser punida por falar de Jesus? Analisando o contexto legal, cultural e social. A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal do Brasil. Este direito inclui a liberdade de manifestar crenças religiosas. Portanto, em teoria, Raíssa Leal tem todo o direito de falar sobre sua fé em Jesus Cristo sem sofrer qualquer tipo de represália. No entanto, na prática, a situação pode ser mais complexa, dependendo do contexto em que essas manifestações ocorrem. Uma distinção crucial a ser feita é entre a esfera pública e a privada. Enquanto na esfera privada a liberdade de expressão religiosa é quase absoluta, na esfera pública, especialmente em eventos oficiais e competições internacionais, existem regras específicas que devem ser seguidas. Por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, a COI, possui regulamentos que limitam manifestações religiosas durante os Jogos Olímpicos para manter a neutralidade e evitar conflitos. Raíssa Leal é uma atleta de destaque e sua carreira está em constante ascensão. Suas declarações sobre fé em Jesus Cristo poderiam, em tese, afetar sua imagem profissional, dependendo da reação do público e dos patrocinadores. Empresas que patrocinam atletas frequentemente buscam evitar controvérsias que possam afetar sua imagem. Assim, embora não haja uma punição legal, as consequências podem ser sentidas no âmbito profissional. A opinião pública sobre manifestações religiosas de figuras públicas pode variar bastante. No Brasil, um país majoritariamente cristão, é provável que a maioria das pessoas apoie Raíssa Leal por falar abertamente sobre sua fé. No entanto, em contextos internacionais, a reação pode ser mais dividida. A diversidade religiosa global significa que declarações sobre Jesus Cristo podem ser recebidas de maneiras diferentes dependendo do país e da cultura. Os patrocinadores desempenham um papel significativo na carreira de um atleta. Enquanto alguns podem ver a manifestação de fé de Raíssa Leal como uma forma de autenticidade e conexão com o público, outros podem considerar isso arriscado. Empresas com uma política de neutralidade religiosa podem optar por se distanciar para evitar alienar partes de seu mercado. No Brasil, a legislação protege a liberdade de expressão religiosa, mas não é incomum que casos de discriminação ou represália sejam levados aos tribunais. Jurisprudências passadas mostram que, embora a lei esteja do lado dos que manifestam sua fé, a aplicação prática pode variar. Em casos onde há alegação de discriminação por manifestações religiosas, a decisão pode depender muito do contexto específico e das evidências apresentadas. Não é raro que atletas usem sua plataforma para expressar crenças pessoais. Jogadores de futebol, por exemplo, frequentemente agradecem a Deus após marcar gols ou vencer partidas. Esses gestos geralmente são bem aceitos, mas há casos onde a situação se complicou, como no caso do jogador de futebol americano Tim Tebow, cuja visível e constante expressão de fé gerou tanto apoio quanto controvérsia. A mídia tem um papel crucial em como essas manifestações são percebidas pelo público. Coberturas tendenciosas podem amplificar controvérsias ou minimizar apoios, moldando a narrativa de acordo com interesses específicos. A forma como a mídia apresenta as declarações de Raíssa Leal sobre sua fé pode influenciar significativamente a reação pública e a resposta dos patrocinadores. Para muitos atletas, a fé desempenha um papel importante na manutenção da força mental e da resiliência. No caso de Raíssa Leal, sua fé em Jesus Cristo pode ser uma fonte de inspiração e motivação. Punir ou desencorajar manifestações de fé poderia ter impactos negativos em seu desempenho e bem-estar psicológico. As redes sociais ampliam a voz de figuras públicas, permitindo que Raíssa Leal alcance milhões de seguidores diretamente. Enquanto isso cria uma plataforma poderosa para expressar sua fé, também expõe a atleta a críticas e debates intensos. O apoio e a oposição podem se manifestar de maneiras extremas, influenciando a percepção pública e a dinâmica entre fãs e patrocinadores. A questão de saber se Raíssa Leal pode ser punida por falar de Jesus é multifacetada. Legalmente, sua liberdade de expressão religiosa é protegida, mas as repercussões sociais e profissionais podem ser complexas.
A reação do público, a posição dos patrocinadores, a cobertura midiática e o contexto cultural são todos fatores que influenciam essa questão. No final das contas, Raíssa Leal, como qualquer pessoa, deve ter o direito de expressar sua fé sem medo de represálias, mas deve estar ciente das possíveis implicações dessa escolha.